Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E no sexto dia de guerra, a Rússia ataca a Ucrânia por várias frentes e aumenta o cerco à capital Kiev, mas ainda encontra forte resistência. O governo ucraniano e ONGs dos direitos humanos acusam o país de fazer terrorismo. A China, tradicional aliada da Rússia, sinalizou agora há pouco que está disposta a ajudar na busca de um cessar-fogo. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofre com fortes bombardeios. O Serviço Ucraniano de Situações de Emergência divulgou imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede do governo local, atingida durante a manhã. Kharkiv é uma cidade de 1.400.000 habitantes, próxima da fronteira e com uma grande população de língua russa. A cidade está cercada desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão contra a Ucrânia na semana passada. Além do bombardeio em Kharkiv, um enorme comboio militar segue em direção a Kiev. Ele se estende por 65 quilômetros. São tanques, veículos blindados, peças de artilharias e caminhões de apoio. O governo ucraniano e as ONGs de direitos humanos acusam os russos de usarem bombas de fragmentação e a vácuo, que tem o uso fortemente condenado por várias organizações. Existe um tratado internacional que proíbe essas bombas, mas nem a Rússia nem a Ucrânia assinaram. Moscou nega o uso dessas armas. Segundo o Serviço Secreto Britânico, os russos aumentaram o uso da artilharia porque não conseguiram avançar na velocidade que imaginavam. O governo ucraniano disse hoje que perdeu 70 soldados num bombardeio em uma cidade no nordeste do país. Os russos não divulgam suas baixas, mas o Ministério da Defesa ucraniano diz que 5.700 militares russos já foram mortos. Moscou disse que no momento Putin não tem nenhuma intenção de conversar com Zelensky. O presidente ucraniano disse que soldados russos que baixarem suas armas receberão anistia e dinheiro. No sexto dia da invasão, a ONU calcula que mais de 660.000 pessoas fugiram da Ucrânia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que a situação parece a caminho de virar a maior crise de refugiados da Europa neste século. E um ataque russo atingiu a torre de televisão de Kiev nesta terça-feira, interrompendo a transmissão. Mais cedo, a Rússia havia alertado que atacaria alvos na capital e pediu a retirada dos civis. O ministro do Interior informou que os canais de TV devem ficar sem funcionar por algum tempo, já que os equipamentos da torre foram afetados. Mais cedo, a Rússia havia afirmado que iria atacar as infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev e pediu a retirada dos civis que vivem perto destas unidades. Segundo o ministro russo da Defesa, as ações têm como objetivo deter os ataques virtuais contra a Rússia. As declarações ocorrem no momento em que as forças russas que invadiram a Ucrânia na última quinta-feira intensificam os esforços para tomar a capital. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a defesa de Kiev é prioridade. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfrentou 2 grandes boicotes nesta terça-feira enquanto falava em 2 fóruns internacionais, refletindo o isolamento diplomático de Moscou após a invasão da Ucrânia. As delegações abandonaram a sala no momento em que era transmitida a fala do chanceler russo na Conferência de Desarmamento na ONU. Poucos embaixadores ficaram na sala, entre eles os da Venezuela, Síria, Iêmen e Tunísia.
Menos de uma hora depois, um novo abandono quando o ministro falava por vídeo diante do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Não podemos atacar nossa liberdade, lutaremos até o final e venceremos. Sentimos seu apoio, apreciamos enormemente seu apoio e os passos que demos hoje em Genebra enviam um sinal muito forte à Rússia de que tais ações não são aceitáveis nem toleráveis no século XXI. Lavrov tinha planejado ir a Genebra para participar das duas conferências, mas cancelou de última hora devido às sanções que impedem aeronaves russas de viajar sobre o território da União Europeia. Nos resta torcer para que essa guerra termine logo, né? E mudando de assunto, em meio ao aumento de casos de Covid em Hong Kong, a China pode repensar a estratégia Covid-0 para combater a pandemia. Um renomado cientista chinês afirmou que o país pode desistir da estratégia de Covid-0 em um futuro próximo e conviver com o vírus, em um sinal de que as autoridades reconsideram a abordagem estrita da pandemia. O país que detectou o primeiro caso do vírus em 2019 é um dos poucos locais que mantém a estratégia de tolerância zero, com confinamentos rígidos diante de surtos pequenos. Zheng Wang, que foi diretor científico do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, afirmou que a estratégia contra a Covid-19 não pode continuar para sempre e a meta a longo prazo é coexistir com o vírus. O cansaço com interrupções da vida cotidiana e a luta de Hong Kong para conter um grande surto da variante Ômicron provocam dúvidas sobre a sustentabilidade da abordagem chinesa. Zheng disse que as ações da China impediram o caos inicial de infecções em massa registrado em outros países, mas que a baixa taxa de contágios agora é um ponto fraco, já que poucas pessoas desenvolveram a imunidade natural. Os comentários de especialistas são raros na China e outros que questionaram a abordagem Covid-0 sofreram represálias. Hong Kong busca frear uma onda de contágios da variante Ômicron, que levou a corridas para supermercados e prateleiras vazias nos corredores. Autoridades planejam testar todos os mais de 7 milhões de moradores e isolar os infectados em casa ou acampamentos de quarentena que são construídos às pressas. E a Rainha Elizabeth II voltou às atividades nesta terça-feira depois de cancelar eventos na última semana devido à Covid. A saúde da monarca de 95 anos, que em 2022 completa 7 décadas no trono britânico, provocou preocupação depois de testar positivo para o vírus. Mas a Casa Real informou que ela já se sentia bem o suficiente para se reunir online do Castelo de Windsor com os embaixadores de Andorra e Chad. O Palácio de Buckingham afirmou que não vai atualizar o estado de saúde da rainha, mas o retorno ao trabalho é visto como um sinal positivo. Elizabeth II, que se mudou para o Castelo de Windsor no início da pandemia, sofre há alguns anos com uma piora no estado de saúde e os médicos recomendaram uma redução da intensa atividade. E no Brasil, o portal do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo tem mais de 400 vagas de emprego nas áreas de serviço, comércio e saúde. Os candidatos podem realizar a inscrição online até amanhã às 18 horas. As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo não funcionam nos dias de ponto facultativo e retornam ao trabalho amanhã ao meio-dia. São mais de 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias. É exigido o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.300 e o trabalho será executado de segunda a sábado. Na área de serviços, há mais de 20 vagas para atendentes de lanchonetes. As ocupações englobam o atendimento ao cliente e exigem desenvoltura e boa comunicação. Os contratados receberão por hora um valor médio de R$ 5. Também há oportunidades para ajudantes de cozinha. São 10 vagas e o profissional será responsável pelo preparo das refeições, montagem de pratos e finalização. Para participar do processo seletivo, é pré-requisito ter habilidade com utensílios de cozinha, ensino médio completo e, no mínimo, 6 meses de experiência. O salário é de até R$ 1.600. O processo seletivo tem mais de 90 vagas para imigrantes e refugiados, com salário de R$ 750 ao mês. Entre as oportunidades estão 10 vagas para auxiliar de administração,
com escala de segunda a sexta. A vaga é permanente e o candidato pode ter ensino fundamental incompleto. O CAT faz a pré-seleção online dos interessados que atenderem ao perfil das vagas. Eles serão agendados para as demais etapas presenciais do processo seletivo. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 6h30 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.